O número de crimes de ódio contra mulheres lésbicas tem crescido a cada ano. Entre 2014 e 2017, os registros aumentaram 150%. Por isso, nós vamos discutir esse tema com a professora da UFG e membro do Núcleo de Ensino, Extensão e Pesquisa de Gênero e Sexualidade Sertão, Marcela Amaral. Boa noite, Marcela. Obrigada pela presença. Camila. Queria que a senhora falasse inicialmente desse aumento dos números. Isso reflete um aumento da violência ou um aumento das notificações, um olhar voltado para esse tipo de crime? Acho que um pouco das duas coisas, né? Eu acho que a gente tem, de fato, uma maior visibilidade, as pessoas estão se sentindo um pouco mais livres, a gente tem um período de avanço de algumas políticas e de espaços de possibilidade de maior visibilidade, e isso se relaciona com a violência. E na medida que essas pessoas também se sentem à vontade para viverem as suas vidas e a sua sexualidade, obviamente que elas também começam a procurar mais esses espaços de denúncia, né? E por que é importante diferenciar? A gente já fala da homofobia. Por que é importante diferenciar a violência sofrida pelas mulheres lésbicas da violência sofrida pela comunidade LGBT, não sei se é essa a sigla correta, de forma geral? Então, na verdade, a questão da invisibilidade lésbica, a questão da desvalorização social da mulher lésbica, assim, ela é uma questão que ela ultrapassa, inclusive, o debate da violência, né? Então, a gente vê a invisibilidade da mulher lésbica em diferentes espaços, na falta de estudos sobre o tema, na falta de políticas públicas. E quando a gente vai falar de lesbofobia, ou mais especificamente do que tem se dito agora sobre lesbocídio, né? É porque esse crime ele tem uma característica que ela vai articular pelo menos o elemento de ser lésbica e de ser mulher, né? Então, assim, ela não se caracteriza nem na homofobia e nem no feminicídio, né? E muitas vezes articula outras questões também, questão de raça, questão de classe, né? Mas o fato é que a gente vive um contexto de uma invisibilidade muito grande e, de fato, a gente necessita de um dispositivo jurídico específico que dê conta desses crimes. Porque até os dados desses crimes são dados ainda muito recentes, a gente não tem tantos estudos sobre isso. Mas dá para apontar, professora, aonde que esses crimes acontecem em maior número, quem são os principais autores de violência, tanto violência sexual ou mesmo o assassinato de mulheres lésbicas? Foi lançado um dossiê recentemente, agora esse ano, e tem esses dados assim um pouco articulados. Então, se você pega, por exemplo, os casos de feminicídio, você vai ver que boa parte desses crimes são cometidos por pessoas no ambiente familiar. Contra lésbicas não necessariamente acontece. Existe esse grupo que... Existe também esse tipo de agressor, majoritariamente são homens, né? Mas esse crime ele acontece mais no contexto da rua, do espaço público, do que necessariamente como acontece com a violência doméstica, né? O que não exclui, né? Assim, mas majoritariamente se diferencia. Você falou de uma invisibilidade. Como é que você avalia as políticas públicas voltadas para a população lésbica ou para a população homossexual de forma geral, a conscientização a respeito desse tipo de violência? Eu acho que as políticas públicas são bem parcas, né? A gente vive um cenário bem complicado, assim. Inclusive, o pouco avanço que a gente teve de políticas públicas, o cenário político atual, ele tem colocado tudo isso ameaçado. Então, veja, se a gente for pensar no campo da educação, a gente tem a retirada a supressão de gênero e sexualidade dos planos nacionais, estaduais, do plano nacional, os municipais e os dos estados de educação. Se você for pensar, por exemplo, na política de saúde para a mulher, a gente tem praticamente nada voltado para a saúde sexual da mulher lésbica. Se a gente for falar no campo da segurança, você não tem nem a tipificação do crime da homofobia, né, sequer da lesbofobia. Então, assim, agora que a gente começa a ver que alguns crimes estão sendo registrados e demonstrando essa motivação por orientação sexual. Mas isso é uma coisa bem recente. Então, essa invisibilidade, também articulada no âmbito das políticas públicas, ela também está muito presente. Para finalizar, professora, e o Grupo Sertão, como que desenvolve pesquisas, o que ele tem feito para conscientizar pessoas e também para discutir essa temática?
Já foram feitos, a gente tem várias atividades, né? E a gente tem um grupo de pesquisadores que estão discutindo transexualidade, lesbianidade, e, enfim, são muito diversas, né? Feminismo e tal. Já foram desenvolvidos vários estudos, tem várias publicações. Atualmente tem algumas estudantes desenvolvendo pesquisa nesse campo, no mestrado e no doutorado. E agora, mais recentemente, a gente está se organizando para fazer um evento no mês de agosto, né, para se comunicar com os coletivos feministas e com as lésbicas desses coletivos, para a gente tentar também trabalhar essa invisibilidade dentro da UFG e em Goiânia, de um modo geral, né? Certo, professora, agradeço a sua presença, muito obrigada Obrigada por vir falar com a gente sobre esse tema. Boa noite. Boa noite. Obrigada.